Pode sim. Então, como a gente estava falando, né, a plaqueta, ela tem uma validade muito pequena, 5 dias, e é um dos motivos porque a gente tem uma falta tão grande, né, de plaquetas para os pacientes. Então, além dessa validade muito pequena, ela tem uma posologia muito grande, então a gente utiliza normalmente uma unidade de concentrado de plaqueta randômica para cada 10 quilos de peso do paciente. Então, por exemplo, se o paciente tem 70 quilos, ele já vai usar 7 unidades, isso corresponde a 7 doadores. Se for plaquetas por aférese, uma unidade de plaqueta por aférese, que corresponde a um doador, ele consegue suprir esses 7 doadores que a gente falou anteriormente. Então, a aférese veio para minimizar essa falta de plaquetas aos pacientes. São realizados toda a bolsa coletada, seja por aférese ou seja bolsa de coleta de sangue total, ela passa por exames imunohematológicos e sorológicos. Então, aqui a gente está mostrando, né, dando um exemplo para vocês dos exames imunohematológicos, e um deles que é conhecido, né, muito de vocês, que são da área de saúde, é a tipagem sanguínea. O que a gente tem hoje de mais novo em relação à tipagem é a metodologia. Então, hoje é utilizado, né, nós utilizamos lá na unidade transfusional, no serviço de hemoterapia do HU, o método de geocentrifugação, que são esses cartões que vocês estão vendo aí. Então, hoje, a maioria dos testes imunohematológicos realizados pelo hospital universitário, eles utilizam a técnica em geocentrifugação. Então, a gente tem como exemplos de exames imunohematológicos dos doadores de sangue, assim como também dos pacientes que vão receber a transfusão. Então, tipagem ABO-RH direta e reversa, e tipagem RH, pesquisa de anticorpos irregulares, que aí está representado pela sigla PAI, que é também conhecido muito como CUMBS indireto, e o TAD, que é o teste de antiglobulina direto, que também é muito conhecido como CUMBS direto. E também é realizada a fenotipagem de unidades de concentrado de hemácia dos pacientes, e essa fenotipagem ela vai ser importante para evitar que a gente sensibilize o doador com anticorpos anti-eritrocitários. Então, é muito importante, principalmente para aqueles pacientes que utilizam muita transfusão. Os testes sorológicos, que também são obrigatórios, né, que é o teste para doença de Chagas, sífilis, hepatite B, que a gente utiliza 2 marcadores, HBsAg e anti-HBC, hepatite C, HIV e HTLV. E para os testes, para a sorologia, para hepatite C, hepatite B e HIV, a gente também utiliza os testes NAT, que são testes de biologia molecular. Então, são testes do ácidos nucleicos que eles vieram para tentar diminuir a janela imunológica e fazer com que esse sangue ele seja mais seguro para os pacientes que vão receber. Então, hoje é obrigatório, foi obrigatório pela portaria ministerial, né, de 2016, portaria 158, e que passou a ser obrigatório que para esses 3 vírus fossem feitos os 2 testes, tanto os testes ou por ELISA ou por quimioluminescência, mas também testes de biologia molecular. A partir do momento que eu tenho os testes sorológicos e imunohematológicos, esses concentrados, esses hemocomponentes, eles vão ser liberados e esperar que o médico solicite, faça a solicitação da transfusão. O que é o ato transfusional? Então, o ato transfusional é a indicação, né, do sangue, o médico preencheu o formulário de solicitação, a coleta e identificação das amostras do paciente, né, que vai receber aquele sangue, os testes pré-transfusionais, a seleção e preparo do hemocomponente, o transporte, instalação, monitorização do paciente e identificação e notificação das reações transfusionais. Então, hoje, o banco de sangue do HU, ele prepara esse sangue, ele seleciona e prepara o hemocomponente e transporta esse sangue até o paciente. A instalação, o monitoramento e a identificação e notificação das reações transfusionais, ela é realizada pela equipe de enfermagem do setor onde o paciente está internado ou do ambulatório. No caso do hospital universitário, a gente faz transfusão ambulatorial só para os pacientes do CACOM, ou seja, pacientes que têm doenças oncológicas ou oncohematológicas,
e também para os pacientes que fazem procedimentos de hemodiálise. O restante dos pacientes são todos os pacientes que estão internados nas diversas clínicas do hospital. Lembrar, a transfusão, a solicitação da transfusão, ela é um ato médico. Então, toda solicitação de transfusão que o médico vai fazer, ele tem que ter ciência do benefício e do risco que aquele sangue pode trazer para o paciente. Então, toda transfusão traz em si só um risco ao receptor, seja imediato ou tardio, devendo ser indicada de forma criteriosa. A indicação da transfusão de sangue ela poderá ser objeto de análise e aprovação pela equipe médica do serviço de hemoterapia. Então, isso a gente vivencia diariamente no hospital universitário. Então, o médico faz a solicitação, mas nós, como hemoterapeutas do serviço, nós avaliamos todas essas solicitações. Se houver por de alguma possibilidade de existir algum erro, né, nessa solicitação, ou se existe um hemocomponente que é melhor, vai ser melhor aproveitado pelo paciente, a gente entra em contato com o médico, com a equipe que solicitou, e aí a gente faz todas as orientações para que realmente esse pedido seja de forma correta e que o paciente possa ser bem assistido. E lembrar, o aumento da necessidade transfusional durante a pandemia COVID foi muito grande. Então, o que é que aconteceu hoje nos serviços, o que é que aconteceu, né, de março para cá, com os serviços de hemoterapia do país? Com a pandemia, houve um afastamento dos doadores nas unidades transfusionais, né, nos serviços de hemoterapia. Então, o doador, né, pela orientação de ficar em casa, de não entrar em contato com pessoas, o lockdown que a gente teve, então as pessoas realmente tiveram que ficar em casa, então as pessoas não saíam também para fazer a doação. E isso gerou um grande problema aos serviços de hemoterapia e aos pacientes que estão precisando do sangue, porque simplesmente o doador sumiu dos serviços. E não foi uma decisão errada, mas infelizmente a gente não tem um substituto para esse sangue, né? Então, os serviços de hemoterapia passaram a ter, como vocês estão vendo aí no slide, o estoque crítico. Então, nós tivemos uma diminuição assustadora do número de doações, ou seja, do número de bolsas coletadas. Então, e hoje a gente vivencia novamente com essa segunda onda, né, uma preocupação, a gente não chegou nem a normalizar o estoque, né, que nós tínhamos antes da pandemia, e agora com a segunda onda a gente está vendo que pode realmente voltar a piorar muito essa falta de sangue aos pacientes que estão precisando de sangue. E outro dado importante, o paciente com Covid, ele também está precisando de transfusão. Então, o que a gente vê hoje é que o paciente com Covid que interna e que vai para as UTIs e que tem toda aquela síndrome respiratória, toda a síndrome inflamatória relacionada ao Covid, ele tem complicações e que precisam também de transfusão. Então, além da gente ter uma diminuição do número de doadores, a gente continuou com o paciente oncológico, oncohematológico, o paciente que sangra, né, independente de pandemia, e a gente ainda teve o acréscimo do paciente com Covid, que também apresentou necessidade transfusional. Então, tem sido, assim, um estresse muito grande e uma sensibilização cada dia mais da população para que retorne a doar sangue, para que a gente possa realmente atender esses pacientes e que não falte sangue para a população que utiliza esses hemocomponentes. Então, só aqui demonstrando para vocês que nós chegamos a ter um estoque de concentrado de hemácias O positivo, que é o tipo sanguíneo mais frequente na população, e a gente chegou a ficar com 2 unidades de estoque, e que para nós, pela nossa avaliação diária, o nosso estoque seguro de concentrado de hemácia O positivo seria de 29 a 40 unidades. Então, nós chegamos a ficar com 2 unidades. Hoje eu tive a curiosidade de verificar o estoque antes de sair do banco de sangue hoje à tarde, até para passar nessa aula para vocês, e hoje a gente tinha de estoque no banco de sangue do Hospital Universitário 4 unidades de concentrado de hemácia O positivo. Então, continuamos com um estoque bastante crítico.
né? E aí, mostrando aqui, né, como as geladeiras realmente estão vazias, né? Por conta do não comparecimento, né, dos doadores durante a pandemia do Covid-19. Lembrar, quando você faz o formulário de solicitação, precisa ter todos esses dados, né, identificação do paciente, diagnóstico, indicação da transfusão, os dados laboratoriais, qual o tipo do hemocomponente e a quantidade, o tipo de transfusão, se o paciente já apresentou algum antecedente transfusional, por exemplo, se ele já fez uso do sangue de algum hemocomponente e apresentou algum tipo de reação transfusional, e obrigatoriamente a assinatura e o carimbo do médico solicitante. Aqui é só mostrando para vocês um exemplo do formulário que nós temos, nós utilizamos lá no serviço de hemoterapia do Hospital Universitário. Cada serviço tem o seu formulário, né? Mas que esse formulário ele precisa conter o que a portaria orienta, né? Então, em relação aos dados do paciente, aos dados laboratoriais, o hemocomponente, então, tudo isso também está especificado em portaria. E os testes pré-transfusionais. Então, a partir do momento que a solicitação do sangue é feita, o laboratório, né, de imunohematologia, ele vai realizar os testes transfusionais para que esse sangue possa ir para o paciente, dependendo do tipo de hemocomponente que é solicitado. Então, classificação ABO-RH, reclassificação do hemocomponente, pesquisa de anticorpos irregulares, a prova de compatibilidade, que é a prova utilizada para concentrado de hemácias, para verificar se o paciente, aquela hemácia que o paciente vai receber, ela é compatível com o paciente. E os testes de imunofenotipagem, que são realizados também, como eu falei anteriormente, para evitar sensibilização dos pacientes com anticorpos anti-eritrocitários. Então, tudo isso é realizado quando vocês, médicos, solicitam uma transfusão. E o ato transfusional faz parte também do ato transfusional, o transporte desse hemocomponente. Então, seja para os diversos setores do hospital, ou seja o transporte para outras unidades laboratoriais, dependendo das solicitações. E a transfusão, né? Lembrar que toda instalação do sangue, ela precisa de uma fiscalização, né, da equipe de enfermagem, para verificar, detectar e tomar as determinadas condutas frente às reações transfusionais. Então, nenhum sangue é isento de risco. Então, precisa que a equipe de enfermagem, que a equipe médica esteja preparada para detectar e agir diante da presença de reação transfusional. Aqui é só mostrando a vocês, né, a nossa equipe lá do Serviço de Hemoterapia do HU. Algumas fotos são mais antigas, alguns colaboradores já mudaram. A gente tem assim, uma coisa que dá muito prazer a gente, satisfação, a gente tem um comitê, a gente faz parte do comitê transfusional, inclusive é um comitê que eu sou presidente, e que a gente, a cada 3 meses, a gente senta com as diversas clínicas do hospital para discutir sobre os problemas, as implementações, o que é que precisa melhorar, o que é que está bom. Então, é um momento muito, muito bom de poder intercalar, poder interagir com os setores, né, que utilizam o sangue, que nós, do serviço de hemoterapia, nós produzimos, né, a partir do momento da entrada da peça principal em todo esse processo, que é o doador de sangue. E aqui só aproveitando, né, para incentivar vocês, né, alunos, professores, que são indivíduos jovens, saudáveis, né, e lembrar que doar sangue é um ato de amor. A gente está doando um tecido que se regenera, se recupera automaticamente, e é por isso que a gente pode doar várias vezes, né, e que a gente aguarda, tanto lá no hospital universitário, no serviço de hemoterapia, mas o hemoal, eu digo sempre, falo sempre no hemoal, porque o hemoal, ele está do lado da uncisal, então existe essa praticidade, né, de vocês realizarem a doação, já que a área do hemoal fica muito próxima a uncisal, mas que vocês podem realizar essa doação em qualquer serviço de hemoterapia aqui do estado. E que lá no hospital universitário a gente aguarda os doadores, né, de braços abertos,
para poder realmente ajudar a população, principalmente, né, agora nessa pandemia. Espero que a gente passe, né, logo isso, é uma loucura, né, que a gente vive hoje em dia, a gente está sempre em alerta, né, a gente não consegue estar totalmente sossegado, né, a gente trabalha todo dia com um nível de estresse e de tensão muito grande, né. Imagine o que é isso, você chegar, por exemplo, num banco de sangue e verificar que eu tenho vários pacientes precisando de sangue e eu não tenho sangue para ofertar para todos. Então, isso é muito estressante e desgasta muito a gente como profissional. Então, por isso, a gente aguarda aí a doação de vocês. Eu acho que esse é o último slide, é isso. E assim, fico aberto para tirar as dúvidas que vocês quiserem, alguma pergunta que vocês queiram fazer. Nós temos uma pergunta, doutora. Pode fazer. Perguntaram como estão sendo as coletas de plasma convalescente como forma de tratamento para pacientes com Covid? A coleta do plasma convalescente, o que é isso? É a coleta de plasma de pacientes que já tiveram Covid, né? Pacientes que tiveram a forma leve da doença, que desenvolveram anticorpos IgG, né, testados pela sorologia, e a partir do desenvolvimento desses anticorpos IgG e na ausência de sintomas e de sequelas relacionadas à doença, eles passariam a ser doadores de plasma. Na tentativa, o quê? Na tentativa de já ofertar um anticorpo pronto, né, para os pacientes que estão infectados, e para pacientes infectados pelo Covid de forma grave. Né? Essa pesquisa ela começou a ser feita pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e também pela Universidade, pelo Hospital das Clínicas. É uma pesquisa que já foram liberados alguns resultados preliminares, né? Mostrou-se que existiu algum benefício, mas não um benefício com a importância que se era esperado. Até porque a gente viu, o que a gente vê no Covid hoje em dia? Que a imunidade mais importante e duradoura nesse processo é a imunidade celular, né? É aquela imunidade a partir dos linfócitos T. Então, a presença do anticorpo, né, contra o vírus, né, Covid-19, ele não teria uma importância tão grande nesse processo. Mas as pesquisas, elas ainda continuam, né, mas a gente não tem ainda uma conclusão totalmente desses trabalhos. A doação desse plasma convalescente, a grande maioria das vezes é feita por procedimento de aférese. Então, são doações de plasmaférese. Então, o paciente que foi curado, né, do Covid, ele vai fazer a doação através de um equipamento de aférese do plasma. Então, ele vai doar só o componente plasmático. E aí, esse plasma vai ser transfundido nos pacientes que estão nas UTIs, né, em estados mais graves da doença. Fizeram outra pergunta que é rapidinho. O próprio Hemocentro faz a sorologia para Covid quando coleta o plasma? Ele faz a sorologia antes, porque para ele ser doador de plasma, ele tem que ter IgG. Certo? Então, ele, para ser doador do plasma convalescente, ele tem que ter anticorpos IgG. Então, por isso que, obrigatoriamente, ele faz essa sorologia antes. Essa sorologia, ela não é feita para doação de sangue normal. Então, o paciente, o candidato à doação, que ele procura o serviço de hemoterapia para fazer a doação ou de plaquetas por aférese ou de sangue total, não é feita essa sorologia antes, tá certo? As únicas recomendações da portaria é em relação àquele período, né? Se teve contato com um paciente com suspeita de Covid ou com Covid confirmada, 14 dias sem doar, e se já teve Covid, já entrou em fase de convalescência, não tem mais sintoma nenhum, nem sequela, 30 dias. Né? Mas nenhum teste para Covid ele é realizado pré-doação de sangue. Certo. Bom, doutora, devido ao tempo apertadinho que nós temos, pedimos a sua licença, né, para enviar as demais perguntas no seu privado, e as respostas a gente disponibiliza no grupo do Telegram onde estão os inscritos. Ok.
Sendo assim, então, eu te agradeço imensamente por esse presente de palestra. Tenho certeza que as informações ditas aqui de forma super didática pela senhora, sobre um tema que é tão atual e está sendo tão questionado, pode contribuir bastante com a nossa reflexão sobre a Covid-19, sobre a doação de sangue, e também pode nos proporcionar muito aprendizado. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, e assim, se eu conseguir sensibilizar vocês, né, em relação à importância dessa doação, eu já fico, assim, muito feliz, entendeu, Laniele, né? Então, eu fico super feliz, Laniele, porque, como eu disse, assim, muito, não é fácil, né, a gente captar doadores de sangue, né? E É a gente vê, verdade. a gente que trabalha no serviço, a gente vê que é um procedimento super simples, um procedimento seguro, e que ainda existe tanto medo da população, né? Então, é com aquilo que eu disse, fato realmente de amor, é você saber que você vai doar uma parte do seu corpo, que não vai lhe fazer falta e que vai poder salvar a vida de alguém, né? Então, isso realmente é importante. E que é algo que não se encontra em nenhum supermercado, só em você mesmo, né? Só no ser humano. Então, assim, eu que agradeço realmente poder participar, né, e ajudar um pouquinho, assim, um pouquinho de conhecimento, na realidade, da experiência que a gente adquire no dia a dia, que com certeza vocês vão adquirir também a partir do momento, no aprendizado de vocês e na profissão que vocês escolheram. Tá certo? Sim, sim. Tá bom, obrigada. Obrigada. Pessoal, em nome da organização do simpósio, eu peço desculpa por estar havendo problemas com a conexão e também pelos os transtornos que estão sendo causados pelo fato de estar tendo que entrar sempre com um link diferente. São imprevistos, mas estamos agindo para solucionar isso da melhor forma e o mais rápido possível, tá? Então, nos desculpem. Bom, então, boa noite a vocês. Boa E noite. aguardo vocês lá no Hospital Universitário, ou aí vocês procurem o Emanuel para fazer a doação. Tá bom. Um abraço aí em todos. Certo também.